Neste momento, vamos abordar o assunto das 7 igrejas. Já vimos que devemos ler este tema de forma histórica e contínua. Bem-aventurado o que lê e ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Em cada período da história há um tempo presente. O tempo está próximo e, com certeza, particularmente para a nossa época. Eu fui arrebatado no Espírito do Senhor, eu ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, e vimos o grande Epanados, o paralelismo de Apocalipse 1, que nos diz que Jesus é o centro de todo o livro e de toda a Bíblia, que Ele é o grande Eu Sou. Vimos como no livro de Gênesis o homem perdeu acesso à árvore da vida, a morte passou a existir, ele passou a trabalhar, ele perdeu o domínio, ficou nu e foi separado de Deus. E vimos no primeiro capítulo como ele iria chegar a uma restauração que viria para lhe outorgar o acesso à árvore da vida, a vitória sobre a morte, o maná escondido, Jesus, que acabaria com essa fome espiritual para sempre, e o domínio se estabeleceria, roupas brancas e não mais separação de Deus. E então tivemos uma pequena introdução às 7 igrejas. Em Apocalipse 1, verso 11, as 7 igrejas são nomeadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu disse que cada uma delas tem um significado bem particular. Vamos percorrer esses 7 períodos de tempo, tais como são descritos no livro do Apocalipse e apresentados por ele, aquele que caminha por entre os 7 castiçais de ouro. Portanto, temos um período de tempo no ministério de Cristo, quando ele está dentro do santuário, oficiando no lugar santo. Não vamos então falar de escatologia, dos eventos que se sucedem perto do final da história, mas temos que seguir um percurso através da história, porque ele está no meio dos 7 castiçais como o Filho do Homem. E agora também vimos no primeiro capítulo, brevemente, que as 7 igrejas representam a antiga rota postal. Começando com Éfeso, seguia-se Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não é surpreendente que esta sequência seja a que está aqui mencionada? Deus é verdadeiramente espantoso. Escreve as coisas que tens visto. Logo, a aplicação do tempo, as que são e as que depois destas hão de acontecer. A aplicação ao futuro e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros. São as 7 igrejas. Então, a igreja é o meio pelo qual Cristo dissemina a verdade. Então, vamos à Turquia, Ásia Menor, onde encontraremos essas igrejas. Esta é a cidade de Istambul, e aqui você encontrará algumas das mesquitas mais belas do mundo. Encontrará os restos da grande batalha entre as religiões, o Império Otomano, o grande forte dos otomanos, pontes sobre o Estreito de Bósforo, matrimônios, gente que vive ali hoje, do mesmo jeito que em todas as partes do mundo. Todos lutam para ganhar a vida e buscam alguém a quem amar. Esse é um jovem casal comprometido. Ela está vestida de rosa aqui. E ali está a carruagem sobre uma das 7 colinas de Istambul. Constantinopla. Esta é uma das cidades com 7 colinas. Roma é a outra cidade com 7 colinas. E é interessante que ambas foram capitais do Império Romano. E aqui está a grande mesquita azul de Istambul.
tremendas edificações que representam uma das maiores religiões do mundo. Vamos tratar de alguns desses assuntos à medida que nós avançamos no livro de Apocalipse. Aqui está a Santa Sofia, um lugar muito interessante. Hoje é um museu, mas costumava ser uma igreja cristã nos tempos bizantinos. Quando os muçulmanos tomaram controle no período bizantino e no período pós-bizantino, transformaram-na numa mesquita e hoje em dia é um museu. É interessante que nesta igreja existem relevos cristãos pintados sobre a parede. E quando os muçulmanos tomaram o controle, pintaram as paredes de branco, tomaram tinta branca e passaram por cima. E assim que desapareceram do lugar. E agora, com o passar do tempo, a tinta branca está desvanecendo, assim que quando alguém entra na igreja, vê os relevos cristãos. E se olharem atentamente, conseguem ver. Interessante, para mim é algo simbólico. É como se as grandes barreiras entre as religiões estivessem desaparecendo. E elas estão se unindo em uma só. Tempos interessantes que o mundo está enfrentando. Estes são canais subterrâneos onde você pode fazer compras, mas é bem escuro lá embaixo. Com certeza é um país bem interessante. Um dos países mais fenomenais para se visitar. Excelentes instalações, culinária deliciosa, a mistura de terceiro mundo e primeiro mundo em um só. A grande cidade de Troia existiu aqui. E aqui estão as ruínas dessa cidade. Isso é o que restou do povo dos troianos. Aqui é o local onde Paulo pregou numa noite, e deve ter sido um pregador tedioso, porque seguia pregando horas e horas. Assim como eu, porque o pobre do Eutico não pôde suportar mais e acabou dormindo. E aqui estão alguns dormindo enquanto eu estou falando. Mas ele caiu da janela e quebrou o pescoço. E Paulo fez um milagre, orou por ele e ele ressuscitou. Esse foi o lugar, mas hoje é apenas um porto marítimo, de onde os pescadores saem nos seus barcos. E aqui é onde temos o cenário das 7 igrejas, nessa região. Assim que cada uma das 7 igrejas, onde Cristo é representado, está espalhando a sua luz ao mundo. Cada um desses nomes tem um significado particular. E tem um significado profético. Há uma certa característica descrita em cada uma dessas igrejas que se aplica a elas nesse tempo, mas também uma aplicação ao futuro. Então, as igrejas recebem um elogio, algo que estão fazendo do bem. Mas é interessante que há uma igreja que não recebe nenhum elogio. Nós vamos falar disso depois. Depois há uma repreensão, e as repreensões são muito importantes, porque elas falam algo acerca da época novamente. Se alguém é repreendido e insiste em não se arrepender, o período da sua graça termina? Sim ou não? Claro que não. Porque se alguém pode se arrepender depois da repreensão, é porque o período da graça não pode ter terminado. Por isso, ninguém pode pegar essa profecia e lançá-la para o futuro, depois do tempo da graça. Isso violaria não só a terminologia, mas também a estrutura onde o texto é mencionado. Na estrutura do quiasma, esse texto se encontra no braço da parte histórica. Cristo está ministrando no lugar santo e não no lugar santíssimo. Assim que esse é um período do seu ministério que não pertence ao tempo do fim. Ainda que a profecia prossiga na totalidade do tempo cristão, até neste tempo, então há aqui uma repreensão, um conselho e uma promessa. Esta é a estrutura básica de cada uma das cartas às 7 igrejas. Agora, o primeiro é o povo de Éfeso. Era um povo muito próspero. Hoje, estas são as ruínas de Éfeso. Esta é a grande rua dos Curetes. Por aqui, Paulo deve ter caminhado quando ministrou neste lugar. E o nome Éfeso significa desejado. Assim que é uma condição desejável aquela na qual ela está, essa igreja tinha algo a seu favor. E se é a primeira época, porque lembrem-se, está escrito que é o que há de vir, que é a história da época presente de então,
seguindo até o fim do tempo, porque é assim que Deus trabalha. Ele se preocupa com cada geração. Então, Éfeso deve ter sido o primeiro período do cristianismo, e se estudarmos os eventos, podemos colocar ali um tempo arbitrário, provavelmente cerca do ano 100 depois de Cristo, e podemos aprender algo acerca do que é e sobre o que era, enquanto aplicamos essas qualidades da igreja à história também. Bem, em Éfeso estava a sede de Diana, e Diana era a mãe dos deuses. E é aqui que Paulo teve aquela grande discussão sobre o tema, no qual ele disse que Jesus é o único caminho. E então houve um grande tumulto, porque eles disseram, não, ele está menosprezando Diana, a nossa deusa. E queriam fazer justiça com as próprias mãos. Assim que ela era mãe dos deuses, e havia um templo de Diana que foi construído em 480 a.C. E é interessante que o concílio cristão, o concílio de Éfeso, se deu nessa mesma cidade de Éfeso, e ali o título de Mãe de Deus foi dado a Maria. Portanto, há correlações interessantes com a sede da Mãe dos Deuses, e também aqui nessa cidade foi dado um título a Maria. Assim que este é um contexto para essa igreja. Vamos ler a carta à igreja, Apocalipse 2, verso 1 ao 3. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso, e diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Já falamos sobre este texto. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes suportar os maus. Este é o elogio. Assim que Jesus está lhes dizendo, eu sei o que você está fazendo, e eu me alegro com o que você está fazendo, porque você sabe distinguir entre o bem e o mal. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos. Assim que ainda neste tempo, já havia alguns que estavam tentando enganar, sim ou não? Mas eles foram provados, e foi o parâmetro que ajudou a distinguir se estavam do lado do bem ou do mal, certo? Deve ter sido a palavra de Deus. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Assim que havia enganadores e mentirosos na igreja primitiva, como existem hoje. Qual é o parâmetro para se encontrarem os mentirosos? Os sentimentos? Ou deve haver algo mais objetivo para distinguir? Certo que deve haver algo mais objetivo. É a palavra de Deus. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Este é um bom elogio para a igreja de Éfeso. Ainda tinham a sua integridade. Mas há uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Assim que esta primeira chama que a igreja tinha, essa chama que alguém sente quando se converte e sai pregando a mensagem, ela havia se perdido um pouco. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Dá uma volta e pratica as primeiras obras. Então haviam chegado a um estado de autocomplacência até certo ponto, mas eles sabiam distinguir o correto do incorreto. E isso era bom, eles trabalhavam para Deus. Isso era bom, mas esse primeiro entusiasmo havia diminuído um pouco. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. De modo que houve um período de tempo em que a igreja não viveu de acordo com a verdade que possuía. E o que Deus queria fazer? Tomar o seu castiçal e dá-lo a outra. Um ponto muito importante. Portanto, ainda nesta época, estamos tratando do fato de que se alguém não estivesse vivendo de acordo com a luz que tinha, Deus eventualmente tomaria sua luz e a daria a outro para que prosseguisse e a levasse. Tem, porém, isto, que odeias, isso é estranho. Deus não gosta de algo e recomenda que eles odeiem algo aqui. Que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Lembrem-se, este é um ponto muito importante. Deus odeia os feitos, mas Ele não odeia as pessoas. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama as pessoas, mas odeia os sistemas falsos de adoração. Será que conseguimos entender claramente este ponto hoje? Porque vamos falar de certos assuntos bem importantes. E eu não quero que tenham a impressão de que eu estou falando contra as pessoas. Estou falando acerca de sistemas. Entendemos isso? Se o sistema não ensina a verdade, ele propaga coisas erradas. Então, Deus odeia esses sistemas. Sim ou não? Sim. Ele ama a verdade e odeia o erro. Ele ama todas as pessoas apesar dos seus erros, das suas falhas. Ainda que antes que soubéssemos que Ele existia, Ele estava disposto a morrer por nós. Não nos esqueçamos disso. Assim que eles têm algo a seu favor, e é que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais Deus também odeia. Então, a igreja primitiva tinha o discernimento de odiar os nicolaítas. Quem eram eles? Nicolaítas. Eles eram um grupo que ensinava, uma seita gnóstica, que ensinava que a lei de Deus não se aplicava ao homem carnal, porque o homem era carne e espírito. Portanto, aquilo que o homem fizesse na sua carne não se aplicava à sua espiritualidade. É uma forma comum de se pensar hoje também. De modo que o que os nicolaítas ensinavam nesse tempo, também o ensinam hoje. O culto a Nicolau era a Poseidon, o deus do mar. Os nicolaítas... Nicolau, já ouviram este nome hoje em dia? Sim, hoje adoramos no santuário de São Nicolau. Não encontrarão na história, podem procurar na enciclopédia britânica. Ali diz que é um indivíduo fictício, provavelmente associado com o culto a Poseidon. Muito interessante. Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o que nos salva. Agora, celebramos o seu aniversário em que dia? Em 25 de dezembro. A Bíblia diz que os pastores estavam nos campos. Assim que não pode ter ocorrido em 25 de dezembro. O deus Zeus tem o seu aniversário no dia 25 de dezembro. O deus Osíris tem o seu aniversário no dia 25 de dezembro. Poderia citar todos os deuses antigos. Os principais deuses tinham o seu aniversário em 25 de dezembro. Agora, se o Natal, Christmas em inglês, significa missa de Cristo, em inglês, era realmente a data do nascimento de Cristo, então por que celebramos São Nicolau nesse dia em particular? Não é interessante? E logo se diz às crianças que peçam seus presentes ao Papai Noel. São Nicolau, que viaja pelo céu, justamente como os deuses antigos viajavam pelo céu, a 25 de dezembro, num trenó. Se era Zeus, era puxado por um bode. Se eram os deuses nórdicos, ou dos anglo-saxões, temos uma religião que é nórdica, porque é de lá que viemos dos godos, então era puxado por renas. E ele podia discernir o bem do mal, ele era eterno, e a cada ano sabia que criança tinha sido boa ou não, e entregava os presentes e ia-se embora, tudo isso em 25 de dezembro. E as crianças hoje se esquecem de Jesus Cristo e dizem, Papai Noel.
O Papai Natal. Então, o que nós estamos celebrando é o dia de Papai Noel, São Nicolau. E amamos os nicolaítas. Mas a igreja primitiva os odiava. Não odiavam os indivíduos, mas o sistema. Ao vencedor lhe darei da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 4 a 6. Hoje Jesus está sendo suplantado por um sistema de forma fútil, mas é pior do que parece. Aqui está a Rua dos Curetes, e aqui é onde Paulo deve ter caminhado, e onde se encontram todas essas estátuas dos personagens proeminentes do povo, e cada um tinha uma cabeça esculpida. E se você tivesse dinheiro, contratava um escultor para esculpir a sua cabeça e colocá-la ali. E alguns pagavam, como hoje em dia se aluga um telefone, uma casa ou algo assim. Agora, se alguém não tivesse mais dinheiro e deixasse de pagar, tiravam a sua cabeça e colocavam outra no seu lugar, até que voltasse a pagar para alugar o espaço. Assim que quando alguém caminhava por ali, estava em toda a sua glória, se por acaso tivesse dinheiro para pagar. E aqui havia um templo ao imperador Trajano. Templos que com certeza eram dedicados a muitos deuses. E ao imperador romano, que era como uma divindade. Ele era uma reencarnação do Deus Sol. Aqui a Câmara Municipal, uma bela biblioteca em Éfeso, o Templo de Domiciano, outro culto ao imperador, outra parte do templo, e com certeza temos as personagens escolásticas da antiguidade. Depois a igreja bizantina deixou aqui o seu rastro também. E para quem gosta de canos, estes eram muito bons, tubos que duraram todo este tempo. Aqui estão os banheiros públicos. E abaixo havia como que um rio, para que tudo fosse transportado para longe imediatamente. Não mudou nada, nós também temos um rio. Só que puxamos uma cordinha para que ele possa fluir. E você se sentava ali e podia conversar com o vizinho sobre o que estava acontecendo com a sua vida. Aqui também estão os banheiros escolásticos, a deusa Artemisa, que tinha muitos seios para alimentar as nações. E este é o anfiteatro onde aconteceu aquele tumulto com o ourives e as estátuas de Diana. Ficaram nervosos quando Paulo pregou acerca de um Deus diferente. E a história diz que Paulo fugiu daqui. Assim que esta igreja primitiva, digna de elogio, se fixou no caminho e tinha o discernimento entre o bem e o mal, e não permitia a infiltração do paganismo na sua igreja, eles discerniam o que era correto e incorreto. Jesus era o centro da sua religião. Estavam um pouquinho insatisfeitos consigo mesmos, mas fora isso estava tudo muito bem. O primeiro tempo da história cristã tinha exatamente essas características. Éfeso era um porto, mas hoje não há mais porto. De fato, o mar hoje está a muitos quilômetros de distância, tudo está cheio de lodo. Aproximadamente no ano 800 depois de Cristo, deixou de ser um porto, e esse é um fato interessante em termos de tempo e evolução. Hoje em Éfeso você pode ver que Roma levantou uma estrutura que foi aparentemente vista como o lugar onde viveu Maria, porque João viveu em Éfeso e Jesus disse, aí está a sua mãe, e ele recebeu Maria em sua casa em Éfeso. Mas isso tem sido determinado como falso. De qualquer forma, é aqui que muitos vêm adorar aos pés de Maria. Todas as religiões vêm aqui. Católicos, peregrinações de protestantes, até nações islâmicas vêm a este lugar em particular. Bem, o próximo período de tempo é Esmirna, desde o ano 100 depois de Cristo até provavelmente 303 depois de Cristo, porque esse foi um tempo de tremenda perseguição. A palavra mir está inclusa na palavra Esmirna e significa aroma doce, um aroma de sacrifício. Se considerarmos a cidade em si, havia ali um santuário à deusa Nêmese. Policarpo foi o seu primeiro ministro e ele foi martirizado. Interessante. E nessa representação vemos os 10 dias de perseguição. A Bíblia diz que devemos tomar um ano por cada dia.
Houve algum período na história da igreja em que eles foram perseguidos por cerca de 10 anos? A resposta é sim. Houve um imperador chamado Diocleciano que decretou um período muito intenso de perseguição e terminou no ano 303 depois de Cristo. Ou seja, desde o ano 303 até o ano 313, quando Constantino revestiu o seu paganismo de cristianismo, e o cristianismo se tornou a religião oficial do império. Então, leamos o que diz aqui, acerca da igreja em particular. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, eu conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, assim que estavam passando por tempos difíceis. A igreja primitiva cresceu rapidamente e as coisas iam muito bem, até que a nova religião começou a desafiar a religião oficial. Então, isso desencadeou uma perseguição. Logo que uma pessoa desafia os paradigmas do mundo, há perseguição. Eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, ou seja, cristãos da igreja primitiva, porque eles usavam as palavras judeu e cristão intercambiadamente, mas não são, e são uma sinagoga de Satanás, de tal maneira que há duas igrejas neste mundo, aqueles que representam a Deus e a seu Filho, e aqueles que representam um outro poder. Então esta igreja recebe um elogio aqui. E não há repreensão, nenhuma, em absoluto. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí temos um período de tempo mencionado de maneira particular, a perseguição de Diocleciano, que tomou lugar durante este período. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí está a promessa de restauração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Interessante esta teologia. Vamos falar dela nas próximas conferências. Apocalipse 2, 10 e 11. Portanto, aqui está uma igreja que não recebe repreensão. Só há elogios. Isto é desejável. Mas o que tiveram que passar para não ter nenhuma repreensão? Perseguição. E sobre os tempos de perseguição, se nota que a escória se separa. O que acontece durante o período de perseguição é que aqueles que são conhecidos apenas pela forma da religião, eles ficam para trás. Porque se torna muito doloroso fixar-se apenas à forma. Então eles se dão por vencidos. Portanto, se em verdade querem manter-se firmes durante o período de perseguição, mais vale que estejam bem fundamentados na rocha, mais vale que saibam aquilo no que acreditam. E é por isso que o livro de Apocalipse é muito importante, porque nos avisa que virá um tempo de angústia o qual nunca houve. E é bom que estejamos seguros daquilo em que cremos, para estarmos firmes durante esse tempo. Então, será que houve essa perseguição? Será que alguma vez existiu esse Diocleciano? Bem, eu vou levar vocês de volta à cidade das Palmas, Palmira, com esta grande rua de colunas romanas, como vimos na conferência anterior. E aqui estão as pilastras do templo de Bel, ao fundo, e esses grandiosos arcos. E enquanto você percorre a cidade, você chega a esse letreiro que diz Acampamento de Diocleciano. Interessante. Portanto, esse imperador tinha o seu acampamento e os seus soldados aqui, de onde ele dirigiu a sua perseguição à igreja primitiva. Muito interessante. Essa perseguição purificou a igreja de todos aqueles que se apegaram ao pão e ao peixe. Mas aqueles que se fixaram à rocha
eles foram elogiados. De modo que este era o grande acampamento de Diocleciano, e a Esmirna moderna se chama Izmir, uma cidade bastante moderna. Isso é tudo que ficou da Esmirna antiga. Não é muito, mas há uma história muito interessante, de um tempo interessante. Aqui estão jovens se divertindo em Esmirna, como em qualquer outra parte do mundo. Sabem, eu acho que Deus os ama e ficaria contente, como Ele gostaria que eu e você tivéssemos conhecimento completo da verdade. Mas se uma pessoa tem a verdade e a defende, isso é o que pode acontecer. Perseguição. Este é o Coliseu onde foram perseguidos, onde Nero queimava os cristãos. Ele usava umas tochas humanas e as dava aos leões para comerem. Grande sofrimento e morte ocorreram aqui enquanto as pessoas eram aniquiladas por causa do ódio entre as religiões. Agora, estamos numa época muito interessante da história. Hoje em dia, a tensão entre as religiões está muito elevada. Vocês já notaram isso? Quem sabe a solução para o problema, que parece tão lógica, não é sermos tão fanáticos. É que é tão doloroso ser fanático. Por que não chegar a um acordo para que todos possamos nos dar bem, hein? É verdade, não teríamos nenhum problema com as centenas de religiões do mundo. Mas então há a perseguição e ela nos leva a destruir todos aqueles que pensam de um modo diferente daquilo que nós cremos. E aí começa um problema. Mas o que aconteceria se finalmente nos uníssemos? E se fingíssemos que servimos ao mesmo Deus? Então teríamos paz, paz definitiva. Será que sim? A paz se encontra em chegar a um acordo, sim ou não? Bem, esse é o problema que a igreja primitiva descobriu. Então chegou a perseguição e foram purificados. Então quando é que Satanás não pôde destruir a igreja com a perseguição? Quando ele queimava um, 10 tomavam o seu lugar, porque via uma fé dessas pessoas e o amor com que as suas vozes levantavam cânticos de seus lábios e orações em favor dos perseguidores. Não com bombas. E morriam por sua fé enquanto outros se levantavam e tomavam o seu lugar. E se isso não funcionou, o que o diabo tentou a seguir? Que tal usar a tática de Balaão? E Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Balaque queria amaldiçoá-los, porque eles eram uma ameaça para ele. Mas cada vez que tentava amaldiçoá-los, o que é que acontecia? Uma bênção saía da sua boca. Um grande problema. Aqui estavam os filhos de Israel, e esse profeta Balaão foi oferecido a ele um monte de dinheiro para que os amaldiçoasse. Mas não funcionava. Assim que ele inventou um plano. Ele disse, sabe uma coisa? Se conseguirmos que eles pequem contra Deus, então a proteção de Deus lhes será retirada, e aí sim os teremos nas nossas mãos. Então vamos tentar fazê-los pecar. Já sei o que faremos. Vamos realizar um festival. Vamos ter uma grande festa. Uma festa fantástica, com música estupenda. E vamos adorar a outros deuses. E belas mulheres. Podemos colocar minissaias só por uma noite e mostrar as pernas. E foi isso que fizeram. E o que os israelitas fizeram? Bem, eles tinham estado marchando pelo deserto e sua língua estava bem seca. E olharam para tudo isso e disseram, uau! E cederam. E o que aconteceu? Uma terrível praga veio sobre Israel. Vamos ver nesse caso se eles cederam. Pérgamo significa elevação. Elevar. Elevar o quê? Elevar o eu sobre o divino.
Vocês estão ouvindo falar sobre isso? Essa história de elevar o eu quando ligamos a televisão? Não estamos ouvindo que temos que encontrar a força dentro de nós mesmos? Temos que nos transformar a nós mesmos e que você tem que fazer tudo por si mesmo. Que essa é a nova forma de salvação. Pérgamos, elevar os caminhos do homem acima dos caminhos de Deus. É isso que se chama idolatria. De maneira que, na capital romana da província da Ásia, havia um templo a Zeus, Júpiter, também a Esculápio, o deus serpente, uma serpente que instruía os homens, uma serpente enrolada num poste. Será que temos esse símbolo hoje? Sim, o mundo da medicina o usa. O procônsul de Pérgamo tinha uma espada de 2 gumes. E é muito interessante que essa cidade era o bastão do clero. O sacerdócio babilônio é que a Babilônia foi conquistada pela Medopérsia e eles tomaram o controle da região babilônica. Mas os sacerdotes se rebelaram contra a Medopérsia. E então o clero foi expulso e se estabeleceu aqui nesta cidade. Assim que aqui estava o clero babilônico oficial, com suas antigas raízes. Interessante. Tomaram as pedras de paládio, as vestiduras, as quais eram as vestiduras de Dagon. Tinham um manto de peixe e tinha uma mitra relacionada com o peixe, com a forma de uma boca aberta sobre a cabeça. Muito interessante, porque eles representavam a Dagon, o deus dos peixes. E ele era chamado de Pontifex Maximus, a ponte entre o céu e a terra. De modo que você era salvo pela mediação da igreja, em vez da mediação de Cristo. Portanto, eles eram uma ponte entre o céu e a terra, junto com as chaves e a mitra. Então, os sacerdotes tinham as chaves, 2 chaves, a chave para o céu e a chave para o inferno. Muito interessante. E eles eram chamados de os reis pontífices de Pérgamo. E o último foi Átalo III. Ainda antes dessa região se converter ao cristianismo. Átalo III, quando se deu conta de que Roma ia conquistá-los pela força, deu o seu título ao imperador romano. Por isso, quando você vai a Roma hoje, pode encontrar relacionadas ao imperador romano as letras PM, Pontifex Maximus, o construtor de pontes. E os imperadores romanos, como vimos antes, eram deuses. Assim que você podia orar para eles, e eram eles que abriam as portas do céu para os homens. Agora, é interessante que as mesmas letras PM não se encontram apenas após os nomes dos imperadores romanos, senão também relacionadas ao nome de quem? Dos papas. Se encontram as letras PM, Pontifex Maximus, então esse título se atribuiu através da história aos imperadores romanos e finalmente aos pontífices de Roma, que, por acaso, também tem 2 chaves. As chaves que se referem a quem? De Pedro, e que tem também as mesmas vestes, com a mitra, que representa a Dagon. Como foi que tudo isso chegou à igreja cristã? Agora, em 378 depois de Cristo, o imperador cristão Graciano recusou o título. Portanto, aqui estavam os imperadores romanos e de repente um diz: não, eu não quero esse título. E então ficou sem dono até que Damaso se tornou bispo de Roma, e foi assim que o título chegou a ser parte integral do pontificado romano. Então, hoje ainda existe esse título. Mas o que foi que aconteceu aqui a Pérgamo? Bem, foi aqui que chegou o comprometimento, a mescla. Em Pérgamo temos um grande altar de pedra, e o qual era com certeza um altar aos deuses, dedicado a todos os deuses do panteão. Uma batalha tremenda está representada nele, entre as forças do bem e do mal. Apocalipse 2, 12 e 14 diz
Ao anjo que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus está falando acerca da palavra de Deus. E aqui vemos um outro que também tem uma espada. Mas ele é um mediador terrestre. Eu conheço as tuas obras e sei onde habitas. Lembre-se que ele está falando à sua igreja. E eles viviam onde? Onde está o trono de Satanás. De maneira que esse sacerdote, que supostamente é outro, Babel, portal para Deus, é uma abominação de Satanás. É a sede de Satanás, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Ou seja, que essa igreja estava firmada na verdade, apesar dessas circunstâncias, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Um nome muito interessante. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É a segunda vez que isso é mencionado aqui. Então aqui vemos alguém que preferiu morrer a negar a sua fé. E ele se chama Antipas. Bem, agora Antipas poderia ser, alguns dizem, um personagem histórico. Este ou aquele, um pastor dessa igreja, que foi fiel nesse tempo. Mas a palavra Antipas também significa antipontífice, assim que o nome poderia ter um sentido espiritual. E significava esse indivíduo que dizia ser capaz de mediar entre Deus e o homem, de modo que a mediação havia se deslocado de Deus e de Cristo para o homem. E isso era um problema. E o povo foi elogiado por ser Antipas. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Aqui está a repreensão. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Aqui está. Que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim que algo havia estado escondido dentro da igreja, porque há alguns que seguem a doutrina de Balaão. Já falamos da doutrina de Balaão. Qual era? Condescendência, mesclar, fazer com que pecassem, instá-los a quebrar a lei de Deus, e assim os teremos sob controle. Assim temos um comprometimento no qual uma doutrina está sendo ensinada, ensinando às pessoas o caminho equivocado, e começam a servir a outros deuses. E é isso justamente o que vai acontecer com a igreja cristã. Deus nos adverte aqui. Tenham cuidado, o comprometimento, as concessões ocorrerão, isso por causa de Constantino. Constantino diz, vamos acabar com os conflitos, casemos as igrejas, e acaba-se o conflito entre o paganismo e o cristianismo. Por isso emitiu um medalhão no qual, de um lado, há os servos de Jesus Cristo e do outro lado, as divindades pagãs. Mas ele tinha um problema. Ele tinha um problema, sabem qual era? A palavra de Deus. Constantino tinha um problema com a palavra de Deus, porque ela é como uma espada de 2 gumes. E então o que ele fez? Ele disse, cheguemos a um acordo. Vou dar uma palestra completa sobre este tema. Então conseguiu que o seu sacerdote, chamado Eusébio, reescrevesse porções da Bíblia. E mandou 50 cópias, que foram escritas de tal forma, de modo que Jesus Cristo fosse um pouco reduzido em relação àquilo que ele era, para que pudesse haver um matrimônio entre as religiões, e Zoroastro pudesse aparecer igualmente junto a Jesus Cristo, e que Zeus também pudesse estar no mesmo nível que Jesus Cristo, e Apolo também pudesse estar no mesmo nível de Jesus. Seria uma maravilha. Podemos adorar a todos. Foi um documento ecumênico que ele comissionou. Então chegou o comprometimento e o acordo, e Jesus teve que se rebaixar, e a obediência a Deus foi substituída pela obediência ao homem. E o problema era a doutrina de Balaão. Mas também temos os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Ups!
Os primeiros odiavam a doutrina dos nicolaítas, estes agora se apoiam nela. Arrepende-te, pois, em breve virei a ti, sobre eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser quem a recebe. O comprometimento são os maiores males de todos, porque são enganosos. Aqui está a grande cidade. Estas são as pessoas que vivem ali hoje. O mercado, ainda do terceiro mundo, o muro vermelho, o muro de fora, o templo de Dionísio, o templo de Trajano, o templo de Zeus ou Júpiter. Há um poço que o imperador Guilherme fez, mas o acabou tirando e levando tudo a Esculápio, Asclépio, que era uma das divindades adoradas em Pérgamo. Concessões, comprometimento. Eu gostaria de lhes dar um conselho hoje. Que os comprometimentos entre o erro e a verdade sejam rejeitados. Que Jesus e sua lealdade sejam feitos eternos no coração. Amém.